que perguntaram, canal Lelo Fogão, o que o Mancha espera para essa temporada? Agora falando de Botafogo. Expectativas, hein? Que seja diferente de 2023. Não, que seja... Foi traumático. Não, assim, eu sou um cara muito pé no chão. Eu acho que, assim, tem 2 pontos. Primeiro ponto é todo esse filme de terror que a gente passou no final de 2023. Mas se a gente for enxergar o contexto do processo, a gente precisa entender que a gente está numa crescente. O projeto da SAF ele começou com o objetivo de não cair. Foi o primeiro ano. E a gente quase foi para a Libertadores. No segundo ano, o objetivo era para a Libertadores. A gente foi para pré-Libertadores. Apesar dessa loucura que foi o segundo turno de 2023, eu acho que se a gente for avaliar o projeto como um todo, a gente está no caminho certo. Entendeu? E, na real, a gente viveu um ano incrível. A gente teve momentos maravilhosos. Só o final que poderia ter sido diferente, aí seria um ano perfeito. Um exemplo que eu sempre dou quando a gente faz o debate lá na torcida era que se a gente equilibrasse as vitórias, dividisse entre os 2 turnos, a gente estava feliz. Tava feliz com a vaga na Libertadores, exatamente. E de verdade, assim, eu acho que o desempenho em alguns momentos enganou a gente. A gente sabia que o elenco era legal, que o time era um time bom, mas não era o que eles... Coca-Cola. Não era o que eles conquistaram no primeiro turno. A gente teve jogo, por exemplo, o jogo do Cuiabá, a gente ganhou sem merecer. Sim. Tiveram jogos que de fato a gente não merecia. Então aquilo ali criou uma falsa expectativa. Isso, no meu ponto de vista, casado com a carência recente do botafoguense, virou aquele coquetel molotov. Entendeu? E a gente ficou vivendo aquilo ali. Eu fui uma pessoa. Teve muita gente que falou assim: mas você o tempo todo. Porque o botafoguense é assim, acho que qualquer torcida, mas o botafoguense muito mais. Ele precisa achar um culpado. Aí a culpa foi dos botafoguenses que estavam falando seremos. Ou seja, se ninguém falasse seremos, ia dar tudo certo. Ia ser campeão. Foi do Pantera que tatuou. Pantera teve aqui, ele contou isso. Cara, ele falou, cara, a galera eu já vivo isso há muito tempo, eu sei muito bem como é que funciona. E de verdade, o único culpado é quem entra em campo e quem monta o time. Foram os caras. A torcida é a única que não tem culpa de nada. Exatamente. Que, pelo contrário, apoiou. Enquanto eu tive saúde pra falar, eu falei isso o tempo todo. Falei, cada um tem o direito de pensar como quiser. Só não culpem a torcida do Botafogo. Porque a torcida, ela fez o máximo que ela podia. Entendeu? Foi uma loucura. Então acho que falar qualquer coisa da torcida, eu acho que é injusto pra caramba. E de verdade é isso. Eu acho que... Eita! Power Ranger? Esse é o alarme do remédio do botafoguense, cara. Remédio tarja preta do Botafogo. Ô, Rodrigo, eu batia muito nessa tecla também aqui, porque dentro do planejamento do John Textor, né, seria títulos a partir de 2025. Porém, nós sabemos que o Campeonato Brasileiro de 2023 esteve na nossa mão. Então, acho que a nossa frustração maior é essa. Realmente, o que você falou, se a gente tivesse feito o primeiro turno, igual a gente fez o segundo, e fosse trocado, conseguiu chegar na pré-Libertadores, sim, a torcida estaria em festa, seria um sucesso. Foi a forma como aconteceu. A forma que aconteceu, né? Mas se a gente for analisar o conjunto da obra, a gente está no caminho certo. E eu acho que o que está sendo feito, assim, eu tenho minhas ressalvas. Eu acho que o planejamento ele tá pecando, tá atrasado até por conta da pré-Libertadores, que está muito em cima. Concordamos. Mas eu acho que um ponto positivo é porque assim, a gente precisa entender que a gente vive um outro momento. Antes, principalmente a gente que é de torcida organizada, a relação era totalmente diferente. Por quê? Porque o clube era tocado por entes políticos. Hoje é um negócio. Então o John ele não vai desvalorizar o que é um ativo dele. Ele está procurando blindar. Isso está acontecendo, mas ao mesmo tempo parece que o recado foi dado. Eles precisam esquecer esses caras. Porque não é questão. A questão no final de 2023 não foi técnica. Eu acho que apesar da queda de produção, isso não foi técnico. Eu acredito que tem mais alguma coisa e muito do mental. Então, assim, o ambiente hoje. Cara, eu fiquei muito surpreso com o jogo contra o Madureira. Parece que o Tiquinho ele continua com a mesma mochila nas costas. Sim. Carregando o mesmo peso. Hoje veio à tona o debate do Matheus Nascimento, é a mesma coisa, cara. Sim. Parece que eles têm um estigma. Parece que carrega uma nuvem preta. Os caras não conseguiram superar. Não, Matheus Nascimento... antes falavam que o caso do Tiquinho era pelo pai dele. Sim. A torcida super apoiou, super entendeu. A gente levou até faixas, enfim. Mas depois eu comecei a perceber isso, que isso pode ser
psicológico, assim, Foi. absurdo, porque o ano mudou e a torcida agora, né, obviamente o estádio não tem lotado como antes, tá Claro, lá os natural. 7 mil, tá uns 7 mil de sempre, voltou a mas, ser os são, 7 de sempre. mas são os fiéis, entendeu? E o ano mudou, a torcida tá lá, a torcida fiel, e os jogadores que ficaram têm que seguir em frente, porque é um novo ano, nós temos campeonatos aí pela frente, e se a gente ficar olhando pra trás, quem mais sentiu com tudo isso foi a torcida. Claro. E se a torcida tá tentando uma cura, né? Tentando se curar disso, por que os jogadores não tentam também? Porque o Tiquinho, eu falo, eu gosto muito do Tiquinho. E assim, eu sou muito grata. Ele não nos deu nada, querendo ou não. Mas eu sou muito grata pelo pouco que ele nos deu, que foram aquelas vitórias, aquela felicidade que a gente viveu o ano todo. Então eu acredito que se a gente ficar pensando assim, olhando pra trás, a gente não vai conseguir viver esse ano que nós temos pela frente. E eu acredito que a gente possa viver um lindo ano. Cara, é o momento de virar a página. Eu acho que virar a página passa muito por isso, por essa reformulação. E eu acho que eles entenderam o recado e essa reformulação está acontecendo dessa maneira justamente porque eles também tiveram essa leitura de que tem que mudar o ambiente, tem que chegar gente nova, porque tinha alguma coisa muito ruim ali dentro. Eu lembro muito bem que a gente teve algumas reuniões com a diretoria e eu tenho uma opinião sobre cada um dos jogos. Eu acho que o jogo mais impactante foi o jogo do Palmeiras. Sim, por tudo concordo. que aconteceu, da forma como foi aquele impacto. E aí, foi uma coisa que as lideranças da torcida fizeram, foi pensar assim, o que a gente vai fazer agora? Porque a gente também precisava ter o cuidado, que a gente ainda tinha totais condições de ser campeão. Sim. Porque teve muita gente que cobrou. Não, mas vocês não cobraram e tal. Como é que você estoura uma guerra quando você ainda tá com 6, 7 pontos na frente? Então, assim, a nossa expectativa era como aquele time ia reagir. E aí, acho que o jogo seguinte, se eu não me engano, foi o Vasco. Foi o Vasco, não foi? Grêmio. Foi Grêmio ou Vasco? Não, Foi o foi o Grêmio. Vasco. Não, Foi o foi o Vasco. Vasco. Grêmio Palmeiras. foi depois. Você falando no primeiro turno? Não, agora Não, o segundo turno foi Palmeiras, Grêmio e Vasco. A gente Não, tomou foi duas Vasco e Grêmio. A gente tomou 2 viradas seguidas. Não, foi. Mas a gente jogou primeiro com o Vasco lá em São Grêmio Januário, e depois com o Bragantino. Grêmio. tomou um gol A gente espírita jogou da- E duas eu vezes lembro de 2 só. viradas seguidas, então cancela, Sim, não galera. Não, seguido. foi não, foi E não. aí o que acontece? Foi exatamente isso. Foi o Vasco e a gente falou assim, vamos ver qual vai ser a reação, qual Depois vai ser a Grêmio e postura do Bragantino, time. se eu não me engano. E aí o time começou bem, ele não começou mal contra o Vasco. Tomou um gol, apagou o time. Sim, sim. O Vasco só fez aquele Sim. gol Somente, E não somente. e aconteceu zerou a partida. Uma maturidade que a gente não estava tendo. Aí beleza, vamos lá, mais um voto de confiança. A torcida fez uma festa linda. Contra o Vasco eu não classifiquei. Aí depois vem o jogo do Grêmio. A torcida fez uma festa Linda. Falou assim, virou a chave, agora vai. Pô, o estádio pulsava, São Januário tava pulsando, todo mundo feliz, otimista pra caramba. Aí Estávamos lá. Toma outra virada, quase que igual. Ali, pra mim, o sentimento foi de tristeza. Aí eu classifico como tristeza, que foi... Porque tu olhava o torcedor falava assim, caraca, não é possível que a gente merece isso. E a última, que foi a do Curitiba, que pra mim o sentimento foi de pena.